Os caras compravam as cadeiras da frente por R$ 2.000 para participar da festa, e à medida que ia indo para trás, as cadeiras iam ficando mais baratas até ser de graça. Entendeu? Então, eles usam, assim, determinadas maneiras de levantar fundo. Por exemplo, lá também eu vi isso. Cada cadeira, olha essa coisa, cada cadeira da sinagoga tem o nome da pessoa que doou a cadeira. Então, eles fazem a coisa muito mais orientada para projetos e para propósito do que, assim, dízimo em geral. Fala aí, Igor. Novamente, veio a realmente mais influência da dedicação. A dedicação porque pode acontecer de você pegar um lugar da estado e a gente Exatamente. Exatamente. Mas lá é assim, lá é quanto mais para frente, mais caro, entendeu? Mas é uma maneira de levantar fundos também. E lá é cobrado uma associação. Como a gente faz aqui, especificamente na Sul Israel, a gente acredita o seguinte, que de acordo com a Torá, o dízimo é do órfão, do levita e da viúva. Ou seja, a gente tenta colocar a coisa, 2/3 para obra social, para ajudar as pessoas, e 1/3 para manutenção da casa, etc. Ninguém aqui trabalha dinheiro, é tudo trabalho voluntário. A gente tem 15 anos, nunca nenhuma liderança tirou nem um tostão, entendeu? A não ser 2 vezes músicos que estavam mal, que estavam desempregados e tal, que a gente deu uma ajuda de custo. Fora isso, nada. É um trabalho que é feito por amor e por isso a gente tem pouca despesa, né? Também tem isso. Por isso a gente não gasta quase nada e a gente pode ajudar pessoas, né? Mas a gente está em fase de estruturação, né? A gente vai... A Lucimara cedeu um CNPJ que ela tem. A gente vai pegar esse CNPJ, transformar no CNPJ da nossa congregação, porque várias vezes a gente tentou criar esse CNPJ e sempre tinha um impedimento. E agora o Eterno está mostrando para a gente que chegou o tempo. Ei, Baruch Hashem, Shal do Norte, está nascendo amanhã, beleza. Já mostrou o estatuto dele, tá muito bom, muito legal. Baruch Hashem, muito bom isso. Então, eu estou falando para vocês como funciona no judaísmo, tá? E existe, assim, uma preocupação muito grande de ensinar as crianças a viverem com generosidade para o Eterno. Existe dízimo? Existe dízimo? O dízimo de acordo com a Torá, não, porque o dízimo é para ser dado no templo. Então, o dízimo, como é o dízimo lá da Torá, não existe mais. Existe um princípio, né? Que é o princípio de você fazer fluir através de você um pouco daquilo que você recebe. Então, você é obrigado a dar 10%? Não, você não é obrigado a dar 10%. Se a gente for olhar o parâmetro da Brita Dachá, Yeshua radicalizou, né? Pega, vende tudo que você tem, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Né? E é isso que a igreja de Atos vivia, né? Exatamente. Quer dizer, a igreja, por mais que o dízimo não seja, não tenha mais o templo, por mais que o dízimo não tenha mais o templo, você vê que a igreja de Atos, eles deram mais do que o dízimo, eles deram mais do que 10%, eles davam tudo. Exatamente. Eles viviam em comunidade, eles dividiam os bens. Olha que... Então, eu acho que a Brit Hadashah, a vinda de Yeshua, ela superou o dízimo. Olha como que isso é tremendo. Ela mostrou verdadeiramente o que é oferta, o que é tzedakah. Exatamente. Então, o que acontece? Nós, particularmente, nós nunca pedimos, vai para 16 anos, a gente nunca pediu nada durante os serviços, entendeu? Nunca pediu oferta, nunca pediu nada. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem uma missão de cura também. Amém. Sabe? Muita gente vem traumatizada da igreja evangélica, de pastores lobos, na verdade, né? Que querem o dinheiro das pessoas. E a gente entendeu que a gente tinha... Isso é uma revelação para nós, tá? Não estou falando que é para todo mundo. Que a gente tinha que ser um local de cura nesse sentido.
E assim, é impressionante como o Eterno tem suprido, tem abençoado, Amém. não falta nada. Ele abençoa por outro lado, sabe? Não sobra, mas também não falta nada. Até hoje, assim, todas as necessidades de pessoas que tiveram no meio de nós, assim, é impressionante. Eu tive uma experiência, eu tive uma experiência semana passada que foi assim, sabe? Uma pessoa precisou, a gente se dispôs a ajudar uma outra pessoa que nunca tinha colaborado, que a gente não pedia, chegou e falou assim, ó, toma, sabe? E dou uma quantia alta que era assim, praticamente tudo aquilo que a pessoa estava precisando, Olha. na hora. Eu falei com a pessoa assim, ó, a gente vai ajudar. Desliguei o telefone e chegou a mensagem dele. Então, a gente vê que o Eterno supre. Essa questão financeira é uma questão altamente espiritual. É. E se você deixar na mão do Eterno, sabe? Deixar na mão dele, em vez de querer segurar na tua mão, na força do teu braço, a gente, por exemplo, a gente tá totalmente contra essa coisa de controlar. Tipo assim, eu tenho um caderninho, quem doou quanto e... né? Exatamente, envelopezinho para controlar. Não! Isso é departamento do Eterno, sabe? Eu não quero saber. Coloca lá. Ou então, se você for doar, ninguém vai saber que você doou, nem quanto você doou, quem não doou, porque nós cremos que isso é departamento do Eterno, e é para deixar na mão do Eterno. Há alguns anos atrás, a gente não tinha nosso templo, e aí a gente estava bem envolvido na comunidade judaica do Rio de Janeiro, porque a gente fazia o Dia Memorial às Vítimas do Holocausto. A gente chamava pessoas da comunidade judaica para falar sobre o Holocausto. A gente fazia um evento na cidade, né? Depois a gente parou com isso. Agora com a pandemia, então. E aí a FIERJ, né, Federação Israelita lá do Rio de Janeiro, mandou um recado para a gente. Falou assim, começa a fazer judaísmo. Começa a fazer judaísmo de verdade, que a gente compra um terreno e constrói um templo para vocês, que o trabalho que vocês fazem é muito bom. Judaísmo de verdade quer dizer abandonar Yeshua, né? E aí eu falei assim, não, pode ficar com o seu terreno, pode ficar com o seu templo, não me interessa isso. Não passaram 3 anos, a gente tinha nosso templo, Amém. sabe? O Eterno possibilitou de uma maneira, assim, sobrenatural. Então, esse departamento, eu creio, tá? É a minha visão, é a nossa visão aqui. Esse departamento pertence a ele. Amém. Eu sou fã de um cara chamado George Miller. Não sei se vocês conhecem. Você conhece, Igor? Ninguém conhece? Depois digita lá no Google, George Miller, George. Ele foi um pastor inglês, viveu nos anos 1800 e pouco. E ele tinha um propósito eterno. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Ele tinha um propósito eterno de nunca pedir a ninguém. O que ele precisava, ele pedia para o Eterno. Ia para o joelho e pedia para o Eterno. E esse cara, ele criou orfanatos. Ele educou, durante a vida toda dele, 100.000 crianças nos orfanatos dele na Inglaterra, na época da industrialização, né? Que tinha muito órfão, que era uma vida muito dura. No começo foi duro, ele tinha experiências com o Eterno de última hora. Depois, com o tempo, a coisa foi melhorando, alargando, e acabou que depois que ele morreu, eles descobriram nas anotações dele que ele que foi o maior benemérito, ele é quem doava mais, né, para os orfanatos dele. Então, a gente crê isso, que essa questão financeira é uma questão altamente espiritual, que o Eterno supre do jeito certo, na hora certa, da maneira certa, a partir do momento que você entregue na mão dele, né? Eu acho que a oferta, né, é a disposição do coração. Exatamente. Né? Acho que por isso que ela é muito espiritual, porque quando isso parte de um entendimento de que isso você não faz por obrigação, mas por amor, né? E que faz parte do processo de quem nasceu de novo em Yeshua, por isso se torna espiritual. Espiritual, exatamente. Né? Porque é a intenção do coração. Né? Agora, você não pedir, né? É óbvio que você não pedindo, você recebe menos. Claro, se você estiver lá pedindo o tempo todo. Lógico. Só que acontece o seguinte, você pode até receber muito, mas não dá, não suprir, né? Então, às vezes, você recebendo pouco, o Eterno supre muito mais. E até agora ele tem suprido as nossas necessidades. Fala aí, Igor, você levantou a mão, você está aí ainda? Fala aí.
Fala aí, pode falar. Já pude me recordar, pensa que é outra vez. Uhum. Ela tinha uma canequinha na mão, né? Aham. Uhum. Muito legal essa visão, né? É aquele negócio, não tem ninguém que seja tão pobre que não possa dar e ninguém que seja tão rico que não possa receber, né? Sempre você pode receber alguma coisa e sempre você pode dar alguma coisa. E é interessante que é exatamente quando você tem menos, quando você passa pelos sufocos, que você tem as experiências sobrenaturais de suprimento da terra, né? É impressionante isso. Eu já contei para vocês a história de quando eu precisei de tzedaká, eu estava lá nos Estados Unidos e a sinagoga supriu, né, de maneira assim sobrenatural no dia de Purim. Foi uma experiência tão profunda com o Eterno, tão maravilhosa, né? E existe isso também. E em determinadas festas, como por exemplo Purim, existe a tradição judaica de ajudar a pessoa da sinagoga que estejam precisando, que estejam passando por dificuldade. Então tem épocas também dentro do judaísmo. Fala, Shau. Uhum. 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 Uhum.
Não pode ter filho. Uhum. 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 Para que elas saiam de uma situação de uma dificuldade, principalmente da miséria mental, que é o grande dessas coisas. Na mente dela, para que elas saiam do estado. Uhum. 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 A gente, de maneira prática, a gente... Fala. Pode falar. Não, pode falar, continua. Depois eu falo. Nós estamos indo para fazer as assinaturas da basicamente era isso. Aham. A gente faz uma coisa de um jeito assim muito prático também, que a gente tem um grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp que chama Tzedakah, né? E nesse grupo estão todas as pessoas que colaboram regularmente. E aí a gente coloca no grupo, ó, surgiu essa necessidade, o que vocês acham? A gente ajuda, pode ajudar, não pode, entendeu? Então isso aí é discutido nesse grupo, entendeu? Bem como relatório nas sinagogas, né, judaicas, e eu creio que toda congregação deve ter isso, deve ter transparência no relatório do que entrou e do que saiu, né? Só que, por exemplo, no relatório do que entrou, a gente não coloca tal pessoa é do OTAN, não. A gente coloca doações e coloca a quantidade que cada um deu, né? Sem o nome da pessoa. De maneira que a própria pessoa possa saber que está ali o que ela deu, mas ninguém precisa saber quem deu quanto, nem nada disso, porque eu acho que é uma coisa muito feia, né?
aquelas igrejas, né, que bota o nome assim, tal pessoa deu quanto, tal pessoa estampa lá, prega lá, né, para todo mundo ver. Eu nunca coloquei meu nome em envelope nenhum. Fala mais alto para todo mundo Eu ver. nunca coloquei meu nome em envelope nenhum. Durante todo o tempo que eu vivi na igreja evangélica, eu sempre doei anonimamente. Sempre, anonimamente. Nunca fiz questão de que soubesse que era eu. Até porque Yeshua falou o quê? Não saiba a mão esquerda que a direita fez. Exatamente. Né? Eu vi, eu estava vendo esse dia sobre a letra Gimel, que Fala aqui, falou. no hebraico, a letra Gimel, ela significa um homem rico. E a letra Dalet, um homem pobre. Né? Tanto que a letra Gimel, ela parece um pezinho, né? Aí eu estava vendo que, não sei se de fato é assim, lendo que a letra Gimel, ela é como um homem rico que corre atrás do Dalet, que é um homem pobre que precisa de ajuda. E aí eu estava lendo que na época do templo existia um lugar, né, onde as pessoas tinham ofertas ali. As pessoas entravam nesse lugar. E só que quando ela saía, nunca se sabia se ela tinha entrado ali para ofertar ou se ela tinha entrado ali para receber oferta. Então, tanto ofertar quanto receber oferta era anônimo. Olha que interessante. Ninguém saiu humilhado. Ninguém saiu humilhado. Você não saía humilhado por receber oferta, mas você também não era exaltado por ter colocado dinheiro ali para ofertar. Eu achei isso muito interessante. Né? Eu li essa tradição e eu achei muito interessante. Aí eu acho muito legal isso, porque na verdade é isso mesmo, oferta é isso. Né? Muito interessante e muito inteligente isso, né? Modo judaico de resolver problemas. Aliás, tem um livro do Newton Bonder que é sensacional. O modo judaico de resolver problemas. Ou seja, a capacidade que o judeu tem de pensar fora da caixinha, né? É muito sensacional. Tem até uma história que é muito interessante, que é o seguinte. Aconteceu um crime numa cidade na Idade Média. Não tem a ver com isso não, mas é muito interessante, vale a pena contar. E aí, havia um judeu naquela cidade e o judeu sabia que havia interesse de eles usarem ele como bode expiatório para aquele crime, né? E aí o juiz falou assim, bom, não tem como provar que você fez, não fez, vamos deixar a providência divina decidir. A gente vai fazer um sorteio. Num papel a gente vai escrever culpado e no outro papel a gente vai escrever inocente. E aí você vai pegar esse papel. Você vai pegar esse papel e aí o papel que você pegar vai ser o papel do seu veredito. E aí ele pensou muito rapidamente, né? E ele pensou assim, provavelmente eles vão escrever 2 culpados aí, porque eles querem que eu seja culpado. E aí o que ele fez? Ele pegou o papel rapidinho e engoliu o papel. E aí eles falaram assim, ué, mas você engoliu o papel e agora? Como a gente vai saber qual papel que você pegou? Aí ele falou assim, é fácil, é só olhar o outro papel. Se tiver escrito culpado ali, o que eu peguei foi inocente. Se tiver escrito inocente, o que eu peguei foi o culpado. E aí estava escrito culpado, né? Porque eram 2 culpados. E aí eles não tiveram como condenar aquele cara. Apesar de querer condená-lo, né? Não tinham mais como. Porque ele engoliu o inocente, né? Supostamente. E esse livro é sensacional, gente. Sensacional. Fala sobre raciocínio, como raciocinar, como pensar fora da caixinha. Eu recomendo, é do Newton Bonder, que é o rabino dessa CJB que eu falei, né? Mas aí falando sobre, no particular, tá? A maneira de dar tzedakah, quais são os níveis de tzedakah, segundo Maimônides, né? Ele diz o seguinte, a segunda maior forma de dar tzedakah é dar donativos anonimamente para destinatários desconhecidos, ou seja, a pessoa não sabe quem deu e você não sabe para quem você deu. E você faz isso por meio de instituições, né? Exatamente, exatamente. E a forma mais elevada de tzedakah, na verdade, é aquilo que o Shaul estava falando. É você dar um presente, um empréstimo, parceria que vai resultar no receptor ser autossustentável em vez de viver com o auxílio dos outros. Ou seja, não dar o peixe, ensinar a pescar. Então, no judaísmo tem muito isso. Essa visão de, tipo assim,
você tá necessitado? Vamos prover um meio para você conseguir trabalhar e se sustentar, entendeu? Tipo assim, o que você sabe fazer? Eu sei costurar. Então vamos te dar uma máquina de costurar e aí você vai trabalhar e vai poder se manter, né? Em vez de ficar dando dinheiro, exatamente. Ensinar a pescar, tá? Não dar o peixe, mas dar a vara e ensinar a pescar. Esse é o nível mais alto de Tzedakah. Ao contrário da caridade, isso, que é completamente voluntária, Tzedakah é vista como uma obrigação. É uma obrigação de todo mundo que se envolve com o eterno, de todo judeu, tá? Deve ser realizada independentemente da capacidade financeira e deve ser cumprida até mesmo por pessoas pobres. Não importa, entendeu? E outra coisa que no judaísmo também, exatamente. É muito interessante isso, que é independente de sobrar ou não sobrar, tá? É a primeira coisa, recebeu, vai lá e faz tzedakah. E aí deixa com o eterno o mover para não faltar. E nunca falta, gente, nunca falta. É impressionante. Talvez até falte um mês, mas o resto nunca falta. Davi, você tá aí? Ele tá fazendo vídeo, né? Para ele pegar o repelente. Então, isso aí é muito importante, tá? A gente lembrar, a gente pensar disso. Existe um livro, cara, eu tava com esse livro aqui chamado Ahavat Chesed, do Hafetz Haim. É um livro judaico sensacional sobre tzedakah. Inclusive, ele fala uma coisa que eu não sabia, tá? Que é o seguinte, por exemplo, você tá com o teu orçamento limitadíssimo, tá? Um filho seu adulto está precisando, tá? Se você não tiver dinheiro sobrando, a sua obrigação, antes de você ajudar, ou um pai está precisando, antes de você ajudar o templo, ou ajudar uma terceira pessoa, a sua obrigação é ajudar esse filho, ou esse pai, ajudar um familiar seu, e aos olhos do Eterno ser visto como se você estivesse dando tzedakah, entendeu? Para uma pessoa que você não conhece. Óbvio, se não tiver dinheiro sobrando, tá? Ah, tô com dinheiro. Eu estava condenando os fariseus, assim. Exatamente, o que ele Porque falou. eles queriam negligenciar o cuidado com os pais, depois de velho, então eles estavam Para dar no templo. Pro templo. Entendi, a gente está fazendo alguma coisa mesmo. Exatamente, exatamente. Igor, quer falar alguma coisa? Eu estava pensando exatamente nesse trecho que a acaba de citar. Exatamente, exatamente. Então, essa é a visão judaica, não foi Yeshua que inventou. Entendeu? Muita coisa a gente pensa assim, quando a gente estuda Yeshua dissociado do judaísmo, a gente acha, ele inventou. Não, ele não inventou, né? Inclusive aquela questão do não fazer com os outros que você não quer, faz aos outros que você quer que faça com você, na verdade, isso vem de Hillel, né? Não fazer aos outros que você não quer que seja feito com você e muitas outras coisas que ele simplesmente citou do judaísmo. Alguma pergunta mais em relação a essa questão da... Sim, fala. Exatamente, exatamente. Então, muita coisa que ele trouxe como ensinamento que a gente acha, descobriu a pólvora. Não, eram ensinamentos do judaísmo tradicional, tá? Davi, sim. Faz favor, vem cá rapidinho, por favor. Sim. Estamos precisando de ajuda. Estamos precisando de repelente. Tá cheio de mosquito aqui. Acha um repelente aí pra gente, por favor. Acho que tá aqui embaixo. Assim, fala. Um livro aqui que você citou, no Amazon Prime. Fala alto aqui pra todo mundo ouvir. O livro do Newton Bonder, eu pesquisei aqui no Amazon Prime. Para quem tem o Amazon Prime, né? Tá saindo por R$12,90. R$12,90. E o Kindle dele, R$7,70. R$7,70. O Segredo Judaico de Resolução de Problemas. É muito bom esse livro, recomendo para todo mundo. R$12,90 para quem tá, né, tem Amazon Prime? Eu tenho, acho que eu vou comprar. R$37. Olha aí. Na Amazon? Na Amazon. Eu vou comprar.
Eu vou comprar, eu tenho, vou comprar depois se vocês quiserem. Eu trago. É muito bom esse livro. Aliás, todos os livros do Newton Bond são sensacionais, tá? Bom, mais alguma pergunta em relação a essa questão da Tzedakah? Gente, eu estou falando para vocês como eu penso, como a gente faz na congregação, tá? Não estou falando que é para vocês fazerem assim. Acho que isso aí é cada um com seu cada um e com o eterno, né? Para a gente ver como é. Pessoal, né? A intimidade, a individualidade de cada um com o Deus individual que trata com cada um. Exatamente, exatamente. Vamos passar para a próxima, então? A gente está quase no final. Agora só falta as etapas da vida judaica, né? As etapas da vida judaica. Então, o capítulo final do Guia Básico para Teshuvá com Mashiach é isso. A gente já viu as festas, já viu as linhas do judaísmo messiânico, as linhas do judaísmo tradicional, né? A gente já viu o Shabat, a gente já viu Avodat Tzedakah Tefilá, já viu o calendário judaico. Quem quiser, tá tudo no Guia para Teshuvá com Mashiach. Não, filho. Ali dentro tem repelente, feliz, junto com as minhas vitaminas. E aí, ou então você pega aquele negócio que bota na tomada e bota aqui embaixo, por favor. Então agora a gente vai ver as etapas da vida judaica, as tradições judaicas nas etapas da vida judaica, tá? Ah lá, estante virtual, o livro tá R$10. Baratíssimo, é um livro muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Como se dá a questão do nascimento, da gravidez dentro do judaísmo, tá? O judeu, por causa do Shema, né? Ensinarás diligentemente a teus filhos. Ele preza muito criança. As sinagogas são muito orientadas para crianças, muito voltadas para crianças. Isso é algo assim muito, muito importante dentro do judaísmo, tá? Então, por exemplo, inclusive é considerado que a primeira preocupação quando se monta uma congregação tem que ser com o ensino das crianças. Isso é algo que a gente tem falhado muito nisso, entendeu? Porque a gente está online, a gente podia preparar alguma coisa online. Inclusive, Chau, tá aí você ainda? A gente poderia, Rosângela, etc., a gente poderia fazer alguma coisa em conjunto, né? Pra gente... beleza. O Tzadok, ele estava com um projeto de traduzir um material do inglês para português. Estava com um grupo de trabalho, até eu falei que ia ajudar, mas até hoje não traduzi nada. Um personagem chamado Jack. Não, bisu. Deixa eu sair, não. Eu vou ter que... Isso é muito legal. Isso é muito legal. Do garotinho que interage com as crianças, né? Aham. Falando desse trabalho do século Uhum. É verdade.
Uhum. Necessidade real. Nossa. Uhum. Poxa, eu queria conhecer. A gente começou a fazer a Paraxá das Crianças, né? Vocês chegaram a ver, né? Que era Flor e Samuel. É. E era assim. Era sensacional. Era muito sensacional. Tô experimentando aqui fazer um negócio pro som ficar mais alto. Fala aí alguém, por favor, alguma coisa. Muito legal, gostei muito, fiquei muito feliz. A questão é que tem que ter consistência, tem que fazer todo o Shabbat, né? Para ter aquela sequência e o pessoal ir. A gente conseguir fechar 54 programas, porque imagina que dá para fazer 54 programas baseados nas paraxás. Já teve até uma sugestão de nome. Sur Kids. Fala. Já tem até uma sugestão de nome. Sur Kids. Sur Kids. A gente tinha Paraxá das Crianças que a Flor e Samuel comentava Paraxá, né? Mas aí ficou só a metade da Paraxá, depois a Gabriela parou e eles se mudaram para o Rio, então pararam de fazer. Fala aí, Rosângela. Tá aí, Rosângela? Oi, Shalom. Shalom. Estamos aqui, eu e o Rafael. Legal. Shalom. Shalom. Tá me ouvindo, Cíntia? Tô te ouvindo. Fala aí. Eu tenho notícias boas eu tenho notícias boas para todo mundo aí, então. Tá vendo a gente aqui? Tá ouvindo? Aham, te ouvindo. Alô? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Zacarias 4:10 diz assim, ó. Não despreze os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra. Amém? Amém. Vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Estas 7 luzes simbolizam nos olhos do Senhor que tudo vem em todo mundo. Eu estou muito feliz em ouvir tudo isso que vocês estão conversando, porque de fato essa obra ela só está andando e vai acrescentar, vai crescer, vai alargar a tenda, porque por causa da vida de cada um que está sendo entregue dentro de uma vida reta diante do Eterno. As coisas do Eterno, a vida do Eterno, o reino dele, ele vai suprir, ele vai mover, ele vai fazer tudo no momento que nós nos entregarmos cada vez mais. Amém. Então, nesse sentido, questão de provisão, questão de bênção, questão de recurso, questão de vida, questão de começos, eu tenho uma outra bênção para vocês. A Rosângela, ela é especialista em teatro, ela é especialista em criar personagens. Eu conheci a Rosângela fazendo teatro secular, entendeu? Ela ela tem uma desenvoltura, ela é professora e ainda pode te ajudar ainda, não só com a Tsur Israel, mas para quem estiver fazendo parte dessa obra também. Amém? Amém, que maravilha! Baruch Hashem. Aleluia. Eu conheci a Rosângela fazendo o personagem secular do Frajola e do Piu Piu. Uau! As crianças vão amar. Ela fazia até mágica. Olha! Legal. Que legal! Eu tenho experiência com
na festa infantil Tentando de trazer um personagens pouco né? Cada um da na rainha. Disney, Bananas de Pijamas. Tá funcionando. Então, para criança tem que dar, a criança não é muito, não consegue ficar muito tempo parada, né? Em ouvir leitura, mas se botar bonecos com vida, né? Que vai se expressar, trazendo vida, falando da palavra, vai reter mais a atenção dela. Vamos começar já com o projeto online aí, gravado. Das Parachotas. Ó, vocês têm que vir logo, gente. Tem que vir logo. Oh, maravilha. Ó, semana que vem a gente vai fazer um trabalho aqui no sítio com as crianças, né? Com as crianças da roça. E com as crianças da congregação também, mas são poucas, né? Por enquanto são poucas. Por enquanto. Mas o judaísmo é isso, entendeu? Ensina diligentemente a teus filhos. A sinagoga judaica, a congregação judaica, ela vive muito voltada para o futuro. Tá me ouvindo? Eu acho que eu saí aqui. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Ah, beleza. Então, ela vive muito voltada para o futuro, para as novas gerações, para os jovens, entendeu? Existe uma preocupação muito grande no sentido de perpetuar a Torá, tá? E aí, então, as crianças têm que ser protegidas, são preciosas, merecem foco, tempo e energia, tá? É esperado de todo judeu que cada casal que se une tenha ao menos um filho de cada sexo. Aí, Igor, tá precisando de mais um, tá? Pois as crianças são depositários da tradição milenar e garantia da continuidade do povo judeu. Dentro do judaísmo isso é muito importante, até por causa da questão de holocausto, né? Do povo ter sido dizimado várias vezes e tal. Então, existe realmente um foco muito grande na questão do filho. Inclusive, o povo judeu adota muito. Não sei se vocês sabem disso, adota muito. E é muito interessante porque a maioria dos judeus americanos e israelenses, eles vêm adotar no Brasil. Por que eles vêm adotar no Brasil? Porque eles sabem que adotando uma criança, por exemplo, do Nordeste, eles vão estar adotando a criança com sangue judeu por causa da questão dos cristãos novos, dos marranos, dos filhos dos forçados. É muito interessante. Nem todo mundo sabe disso, mas essa é uma realidade. E lá em Israel eles sabem disso, tá? Então, sem os filhos não há judaísmo e é dever dos pais cuidar deles e protegê-los física e espiritualmente. As tradições para se receber e proteger a criança variam de comunidade a comunidade, de época a época. Esse mandamento vem do mandamento do Shema, né? Ensinarás diligentemente a teus filhos. E o judeu religioso, ele vê o ensino da Torá como obrigação dos pais e não apenas da sinagoga. Tá? Todo pai judeu, ele tem a consciência de que ele tem que ensinar a Torá com zelo para os filhos. Tem que passar tempo ensinando a Torá. Né? Eles fazem isso muito no Shabat, na sexta-feira à noite, quando eles estão celebrando o Shabat, né? Contam as histórias, tem que cuidar de levar na sinagoga. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho, vamos ver como é a gravidez dentro do judaísmo, né? Normalmente, quando a mulher engravida no judaísmo, ela só revela isso à família depois do 5º mês, tá? Só mesmo mãe... Tá não, ó, tô aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tô aqui, é que eu tô com 2 câmeras, eu tô com celular pro som e tô com o computador para imagem, porque o som desse computador é muito baixinho. Estão me vendo aqui, ó? Tô aqui, ó, acenando aqui, ó. Tá me vendo? Não tá aparecendo o seguinte. Espera aí. Deixa eu voltar para chamada em andamento. Aqui, ó. Tá me vendo agora? Agora sim. Eu tô em 2 aí, tá vendo que eu tô em 2? Eu tô em 2 aqui, ó. Sim. É porque eu tô com o celular e o computador. Agora que abriu. Uhum. Então, essa questão da criança é muito importante, tá? Então, o que eles falam?
que a criança, a grávida, até o 5º mês, ela não deve falar com ninguém que ela está grávida. Para evitar constrangimento, né? Isso é uma coisa antiga, que as mulheres perdiam muito bebê, né? Abortavam muito, tinha épocas de fome, então tinha desnutrição e tal. Então ficou como tradição só anunciar a gravidez a partir do 5º mês, tá? Até o 5º mês, só mãe, pai, irmãos e o cônjuge sabiam que a mulher estava grávida. E assim, a gravidez para a mulher judia é uma época de muita felicidade. Ela é muito paparicada pela família, pelo marido. O nascimento de uma criança é considerado um ato assim, de muita felicidade no meio dos judeus, né? No meio dos ortodoxos, então, é um filho por ano, aquela renca de 10 filhos, né? Quanto mais filho a mulher tiver, melhor. Porque no meio dos ortodoxos não é aceita a contracepção, né? Já no meio dos conservadores e dos reformistas já é aceita a contracepção, não tem problema, tá? Contracepção não tem problema. O judeu em geral, ele tem uma certa dificuldade de engravidar. E tem muitas doenças genéticas por conta de, durante séculos, consanguinidade, né? Casamentos consanguíneos, né? Que era uma prática judaica, né? Até porque viviam em comunidades fechadas. Então, por exemplo, a hemofilia, por exemplo, é uma característica judaica. Outras doenças genéticas também. Você sabe disso, né? Você estudou. Então, o que acontece? Até o 5º mês, tradição até hoje, em geral não se conta. Alguns até o 3º, né? Em alguns casos até o 3º. Outros até a criança nascer. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é daqui de Cabo Frio. E ela foi estudar Kabbalah, foi para o Kabbalah Center, se envolveu muito lá. O marido dela virou sofer, né? Escriba, né? Eles foram para Israel. O marido dela virou escriba de Torá. E a gente só soube que ela estava grávida quando a menina nasceu. Nossa. Ela só colocou no Facebook tudo isso depois que a menina tinha... Na verdade, ela colocou... Depois que a menina nasceu, ela colocou as fotos da gravidez e as fotos da menina. Até a menina nascer, foi só mesmo marido, família chegada, entendeu? Então, a gravidez é considerada uma coisa que deve ser protegida e ocultada. O Igor falou um negócio aqui interessante, olha só. Ai, desculpa, Erisvaldo, eu não estava vendo aqui que eu estava apresentando. Por isso que Elisabeth, mãe do imersor, ocultou a gravidez até o 6º mês? Provavelmente, por causa disso, por tradição, entendeu? Que ela já tinha o caso de ser estéril. Pois é. Já foi um milagre, né? Pois é. Então, por que acontece isso? Para evitar constrangimentos à mãe. Tô grávida, não sei o quê e tal, e aí perde o bebê, né? Então, é mais uma questão de cuidado e proteção em relação à mãe. Fala aí, Miguel. Shalom. Gente, eu queria saber a tua opinião. Fala mais alto um pouquinho, que tem um bando de gente aqui, ó, cheio de gente aqui, ó. E a gente tá sem caixinha, dei mole, fala. Eu queria saber a tua opinião sobre métodos contraceptivos. Então, é o que eu falei, o conservador e o reformista não tem problema nenhum com contracepção, tá? O ortodoxo é totalmente contra, né? Isso é que acontece. Os cabalistas, né, e o ortodoxo, eles são totalmente contra a camisinha. Por quê? E coito interrompido, porque eles entendem que o lugar do sêmen é dentro da mulher, não pode ser em outro lugar, entendeu? Então, existe isso dentro do judaísmo. Eles são contra o côndom e contra coito interrompido. Isso aí, todas as linhas são assim. Na verdade, assim, né, Cíntia? Se não houvesse a promiscuidade do homem, não precisaria da camisinha, por exemplo. É verdade. Né? Felizmente, hoje, às vezes, assim, lógico que para a gente que está em Exu, que está dentro de um casamento e que é fiel a essa aliança, né? A gente não precisa de usar camisinha, mas às vezes, é por causa do pecado do homem, hoje a camisinha, para quem está fora de um casamento e que não tem uma vida de sexo seguro, acaba usando porque... E mesmo assim, hoje, por exemplo, eu conheço uma menina que ela contraiu AIDS casada.
né? Por quê? Porque o marido Marido. é promíscuo, né, coitada? Aí depois que ela descobriu, que ele descobriu, ela descobriu, ele até morreu. Porque, às vezes você não pode pegar outra doença, ele pegou uma doença, morreu. Ela tinha que ter relação sexual com camisinha, entendeu? Então, assim, é muito complicado isso, né? Então, são coisas que não eram para existir, né? E existe por causa da promiscuidade do homem, é o pecado, né? Porque se você estiver dentro de um casamento fiel a essa aliança, se nós fizéssemos isso desde o início, né, não precisaria de nada disso. Agora, interessante isso, foi um rabino judeu que falou comigo que dentro do judaísmo é o seguinte, houve sexo, né, entre um homem e uma mulher, a partir daquele momento passa a haver responsabilidade. O homem se torna responsável por aquela mulher com quem ele teve uma relação sexual, mesmo que não seja casado, entendeu? Aos olhos da religião judaica, ele passa a ser como se fosse um casal, ele passa a ser responsável por ela, tá? Essa questão da responsabilidade é algo muito sério. Fala aí, Miguel, você quer perguntar mais? Não, Cíntia, porque por um lado há uma orientação da Torá de crescer e multiplicar, né? A gente perpetuar a espécie e que haja concepção, que haja filhos. Mas por outro lado também, se a gente for pegar essa questão desses grupos que são totalmente contra os métodos contraceptivos, é complicado, porque hoje em dia, para você ter muitos filhos, com a situação econômica, financeira, aliás, política, fica complicado, né? Por isso que eu te perguntei, a tua experiência e tudo, porque a gente precisa também ter parecer equilibrado em relação a isso, né? E obedecemos a Torá, mas também ter uma contextualização dos nossos dias, que está tão difícil, às vezes, você ter um filho, 2, quanto mais 5, 10. Por exemplo, eu sou um 9º filho, minha mãe teve 9 filhos. Mas isso muitos anos atrás, né? Minha mãe dizia falecida e tudo. E, quer dizer, naquela época, não sei se era possível, mas hoje em dia é quase que inviável você ter muitos filhos. Então, o que acontece? Você falou a palavra perfeita. Eu estava procurando essa palavra, cara, para a palavra halachá. Halachá, né? Halachá em hebraico é exatamente isso, a contextualização, o caminhar da Torá, tá? Às vezes as pessoas falam assim, a Torá não muda, a Torá é imutável, tem que cumprir toda a Torá. Não, não tem, a Torá mudou. Você apedreja homossexual? Você apedreja adúltero? Você apedreja um mau filho? Não. Então não adianta você dizer, nem o ortodoxo não faz isso. Porque as leis civis não permitem isso. Então não adianta você dizer, não, a Torá toda tem que ser cumprida. Não, a Torá andou, a Torá caminhou, né? Então o que acontece? O reformista e o conservador admitem tranquilamente a contracepção. Por causa da realidade que nós vivemos num mundo superpopulado. Quando o Eterno colocou crescer e multiplicar, ele falou para quem? Para Adão e Eva, cara. Entendeu? Então a gente tem que pensar um pouco também e não ficar preso nos meandros obtusos de um fanatismo religioso, né? Ligado a algo que na verdade muda. Então vamos lá, vamos apedrejar os homossexuais, né? Vamos discriminar o filho bastardo, né? Que são coisas que hoje em dia são inadmissíveis e que eram Comuns daquela época. exatamente comuns daquela época. Eles faziam isso, né? Pois é. Eles usavam, né, a Torá ali para pressionar ele, para encurralar ele. Exatamente. E ele ia introduzir a halachá. Ele pegava o escrito, né? E os fariseus estavam refutando ele, questionando ele. Ele fazia uma halachá, trazia qual era o verdadeiro valor e resolvia, né? Exatamente. No caso, a halachá de Yeshua era aprofundar mais ainda a Torá, né? Ele aprofundava e dava sentido à Torá. Em cima do ponto de pressão criada pela lei, ele simplesmente criava o escape pela graça. Né? O ponto de pressão da leizinha, ele criava a halachá, pronto, graça se manifestando. E aprofundando ainda mais a própria Torá. Ele é no espírito da lei, né? Então a halachá, ela vai no espírito da lei. O Igor está falando uma coisa interessante aqui, olha só.
Tá falando não, tá escrevendo, né, Igor? Há quem defenda que a AIDS surgiu entre os homens quando uma pessoa se alimentou de carne de macaco. Defendem isso, pois o macaco é o único ser vivo que esse vírus não se desenvolve. É uma das teorias, né? Uma das teorias é de comer carne de macaco, a outra é de sexo com macaco, bestialidade, né? Pois é. E aí o Igor está falando o seguinte: quando a terra era vazia, tinha o crescer, frutificar, multiplicar e dominar sobre os animais da terra, aves do céu e peixes do mar. Era necessário, porque a raça humana era pouco numerosa na face da terra, né? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a contagem de espermatozoides do homem é 10% do que era há 50 anos atrás. Sabia disso? Tem estudos científicos que comprovam isso. Olha só que coisa impressionante. A própria natureza se corrigindo para não haver superpopulação. Olha só que coisa. E aí o Igor falou assim: por conta das leis ambientais, nem podemos mais dominar sobre os animais da terra, aves do céu e peixes do mar. Verdade, né? Verdade. Até porque esse nosso domínio, ele foi um domínio bem insensato, genocida, né? Não sei se a palavra é genocida. Assassino, de extinção de espécies, etc. Né? Então, esse direito está sendo tirado. Ih, peraí. Como é que é isso? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Apontar para a Joana. Tá vendo? Eu tô no computador e a Joana tá no outro, no celular. Então, isso a gente tem que ter bom senso também e entender que a Torá andou, a Torá se adaptou aos tempos em várias coisas, né? Agora, como discernir? Como discernir? Porque, por exemplo, existem... Essa questão é quente, tá? Chau, você tá aí? Tá me ouvindo aí? Chau não tá mais não, mas Miguel tá aí. Vocês estão me ouvindo, gente? Responde aí, por favor. Eu tô te ouvindo, Cíntia. Beleza, beleza. Então, por exemplo, os judeus reformistas, eles defendem o casamento homossexual. Tô ouvindo também. Seria essa uma halahá aceitável? Por que não? O que definiria uma halahá aceitável ou não? O que define o que é uma abominação ou não? Esse é um ponto para a gente pensar. A própria Torá é parâmetro para isso, para ponderarmos o que seria aceitável e o que não pode, porque se vai de encontro à Torá, seria princípio da terra. E aí... Eu acho que essa questão, assim, porque existem, por exemplo, a halahá, eu acho que existem leis que são moldáveis e existem algumas que não, né? Por exemplo, a própria questão do homossexualismo. Eu acho que a halahá nisso, ela já tem uma definição, porque isso já é distinto. Na própria criação, Deus criou macho e fêmea, Deus criou homem e mulher. E isso é tão distinto que você vê um corpo masculino, você vê um corpo feminino. Não tem como. Né? O Vinícius estava até falando esses dias que lá no trabalho, ele falou assim, amor, isso é tudo. Até lá no trabalho existe a ferramenta que você fala macho, né, amor? E fêmea. Olha que interessante. E aí ele estava até falando, o que acontece, amor? O macho encaixa na fêmea, na ferramenta. Né? A gente estava conversando sobre isso. Então você vê, o macho e a fêmea, eles se encaixam. Então eu acho que isso é um princípio da Torá que é imutável. Né? Assim como um princípio da Torá que é imutável, Deus é um e é o único digno de adoração. Não tem como, isso é imutável, isso é um princípio que não tem como você mudar. Né? Eu acredito nisso aí. Mas essa pergunta é para o Igor. Essa pergunta é para o Igor. Como definir? Qual é o parâmetro para definir? Qual o parâmetro para definir o que é imutável e o que não é? Olha quem tá aí, linda! O parâmetro.
exemplo, que um parâmetro para definir o que é imutável e o que não é mais voltado para o parâmetro moral. Assim, porque questões morais, elas geralmente não mudam. Questões cívicas e muitas vezes questões religiosas, elas mudam com o passar do tempo. Mas, por exemplo, questões morais como roubar, matar, cometer, praticar adultério, cobiçar, isso são questões morais. Como é o nome? São questões que envolvem o caráter. É o Tzadok chama de uma coisa, como é que é? Leis naturais, né? Leis naturais. Leis naturais, ele chama de leis naturais. Leis naturais, são leis que fazem parte da nossa natureza, da nossa consciência, né? Uhum. Sim, eu chamo de questões morais. Eu tive um amigo que ele dizia que a Torá se dividia em 3 aspectos: o aspecto moral, o aspecto cívico e o aspecto religioso. Aí eu vou para esse linguajar que ele utilizava, né? Uhum. Isso mesmo. Fala aí, Miguel. Eu acredito que o parâmetro é o bom senso. E a questão também de uma prática não anular o outro, né? O mandamento não anular o outro. Porque essa questão, por exemplo, homossexual, por exemplo, se a gente for a favor da moral, né? Que é ética, que é contrária, a gente sabe, por exemplo, que o casamento gay é a extinção da espécie. Acho engraçado porque 2 mulheres, quando querem adotar um filho, eles admitem que precisam do hétero, porque senão nem esses filhos teriam para adotar. Então, se eu, por exemplo, tenho um filho ou 2, e a partir daí, por questões atuais, né, de restringir, de não querer ter outros filhos, né? Isso aí eu acredito que não seja pecado. Uhum. Por quê? Porque eu já cumpri com a minha missão de deixar um herdeiro, de perpetuar a espécie, depois de separar quando eles crescerem. Uhum. Agora, como o irmão mencionando, a questão do macho e a fêmea, Deus já determinou esses pilares, não tem como você mexer. Né? Uhum. Então, eu acho que a Halá está dentro desse parâmetro, né? De que há coisas possíveis e há coisas impossíveis, há coisas elementares e há coisas que não são elementares. Uhum. A questão do macho e da fêmea, por exemplo, isso aí, qualquer mudança nesse aspecto é a extinção da espécie, porque isso daqui a partir de agora vão começar a haver casais homossexuais daqui a 100 anos. O que seria da humanidade daqui a 200 anos, se isso não mudar? Uhum. Sobrevivência da espécie, né? Bom, vamos lá. Continuando, para terminar. 8 horas já, Senhor. Passa muito rápido, voa. Então, vamos lá. Apesar da ansiedade, alguns casais têm o costume de adiar os preparativos até o bebê nascer. Então, o casal deixa bem para depois, entendeu? O judeu é bem pragmático no sentido de ver para crer em relação à gravidez. Então, talvez por trauma, né, de tantas perseguições, tantas guerras, etc. Então, você não vê assim mãe comprando enxoval do bebê logo que engravida. Não, ela deixa para o finalzinho, tá? Em algumas comunidades é costume que a mulher judia mergulhe num mikve, né, o banho ritual, durante o 9º mês de gestação. Também é costume ter uma cópia do Salmo 121 durante o parto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Momento de sufoco, Salmo 121, tá? Se possível, durante as etapas finais do trabalho de parto, o marido, aí, Igor, para quando você tiver o seu filho, seu segundo filho aí, ó, deve recitar esse salmo. Olha quanto salmo, maridos, não é tão simples assim não, ó. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 47, 72, 86,
90, 91, 93, 104, 112, 113 até o 150 nasceu. Tem que manter o homem ocupado para não ficar nervoso. Então, Igor aí, Igor, Robson aí, Adalberto, Miguel, quem for ter filho aí ainda? Aqui acho que todo mundo encerrou, né? Não, Joana, quem sabe? Não. Eu acho que filho agora só se for adotar. Eu tô caminhando pros netos. Eu também. Então, só sobrou o Igor, você. Igor e Robson aí. Os salmos estão aí, tá? Vocês têm o que fazer enquanto a mulher tá lá sofrendo. Tá? O nascimento de uma criança é considerado uma enorme bênção, tá? E hoje a gente vai parar por aqui. Hoje a gente não vai até as 9, que tá cheio de inseto aqui por cima. Tem uns besourinhos aqui, gente, ó. Aqui, ó. Tem uns besourinhos aqui, tá vendo aqui? Peraí, cadê? Câmera. Tem uns besourinhos aqui caindo em cima da gente, aqui no sítio. Olha lá. Não, sim. A ceia tá indo assim. Índia, nós quer mais. Oi? Ah, tá. Em Belém, o pessoal chama de Carapanã. Eu acho que é. Eu sei que tá cheio quem tá tirando de balde. Morei no bairro Terra Firme. Conheço. Fala aí. Nasci lá perto, em São Brás. Ah, São Brás, conheço. Ia muito lá em São Brás. Terra de Deus. Então, gente, Eu conheci também. vamos encerrar então. Eu vou pedir ao Vinícius para orar hoje, por favor. Ora encerrando. Pode pegar aí. Vamos orar.